O sol parecia mais próximo da terra naquele dia. A areia queimava os pés. O vento seco cortava a pele. A garganta estava tão ressecada que até respirar doía. Havia horas, talvez dias, que aquele homem caminhava sem direção no deserto. A água havia acabado. As forças estavam no limite. A mente começava a oscilar entre lucidez e delírio. Cada passo exigia mais do que ele tinha. Até que, ao longe, algo diferente apareceu no horizonte. Uma pequena estrutura. Uma cabana. Velha. Abandonada. Quase engolida pela areia. Ele não sabia se era miragem. Mas era sua última esperança. Arrastou-se até lá. Encontrou uma sombra estreita ao lado da cabana e se deixou cair. O coração batia fraco. Os lábios rachados. O desespero silencioso. Foi então que ele viu ponto a poucos metros, uma velha bomba d'água. Enferrujada. Imóvel. Mas ainda assim, uma possibilidade. Com o pouco de energia que restava, aproximou-se e começou a bombear. 1 vez. 2 vezes. 10 vezes. Nada. Nenhuma gota. A esperança começou a se dissolver. Até que, ao lado da bomba, algo chamou sua atenção. Uma garrafa. Cheia. Água limpa. Transparente. Real. Ao lado dela, um pedaço de papel envelhecido dizia: você primeiro precisa preparar a bomba colocando nela toda a água desta garrafa. Depois bombeie. Por favor, encha novamente a garrafa antes de partir. Ele ficou imóvel. A garrafa tremia em suas mãos. Aquela água era suficiente para sobreviver por mais algumas horas. Talvez para encontrar ajuda. Talvez não. A mensagem pedia algo quase absurdo: entregar toda a água. Confiar. Sem garantia. Sem prova. Sem certeza. Ele poderia beber agora. Garantir o presente. Ou arriscar tudo por uma promessa. Quantas vezes na vida você já esteve diante de um dilema assim? Segurança imediata. Ou risco que pode gerar abundância? Ele olhou para a bomba enferrujada. E pensou: e se não funcionar? Se despejasse toda a água ali e nada acontecesse, seria o fim. Mas algo dentro dele dizia que aquela mensagem não estava ali por acaso. Alguém já estivera naquela situação. Alguém escrevera aquilo. Alguém confiou. Ele fechou os olhos. Respirou fundo. E despejou. Cada gota. O som da água entrando na bomba parecia ecoar como uma decisão irreversível. Agora não havia volta. Com as mãos trêmulas, começou a bombear novamente. 1 vez. Nada. 2 vezes. Nada. O medo começou a subir. Eu fui ingênuo. 3 vezes. 4. 5. E então, um som diferente. Um pequeno chiado. Um fio de água escura. Depois um fluxo mais consistente. E de repente, água fresca, cristalina, abundante começou a jorrar. Ele levou as mãos à água. Bebeu. Bebeu como alguém que retorna à vida. Sentiu a força voltar. O coração bater firme. A esperança renascer. Mas a história não termina ali. Depois de saciar sua sede, ele poderia simplesmente ir embora. Mas não fez isso. Encheu novamente a garrafa. Colocou-a no mesmo lugar. E acrescentou uma nova nota: creia-me. Funciona. Você precisa dar toda a água antes de recebê-la de volta em abundância. Essa história não é apenas sobre deserto. É sobre confiança. Muitas vezes queremos resultados sem entregar primeiro. Queremos sucesso sem risco. Relacionamentos profundos sem vulnerabilidade. Prosperidade sem investimento. Mudança sem desconforto. Mas há momentos em que a vida exige um ato de fé. Não fé cega, mas fé consciente. Você não controla o resultado, mas controla sua decisão de confiar. Confiar na sua intuição. Confiar no processo. Confiar que o que você entrega não é perda, é preparo. Talvez hoje você esteja segurando sua garrafa. Talvez seja seu tempo, seu talento, seu dinheiro, seu amor. E você esteja com medo de entregar, com medo de arriscar, com medo de confiar.
Mas talvez exista uma abundância esperando do outro lado da decisão. A questão é, você vai beber a água agora? Ou vai preparar a bomba? Confiança não elimina o medo. Ela avança apesar dele. E muitas vezes, a abundância só começa a fluir depois que você decide dar o que parecia ser tudo o que tinha. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho confiar. Obrigado e até o próximo vídeo.